Então, boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes. Boa noite, Vamos Luís. fazer. Sim, boa noite, Fernando. Vamos fazer uma pequena apresentação sobre Gualda Paz na data em que se cumpre mais um aniversário do seu nascimento. E desculpem algum nervosismo, mas deixem-me só ver aqui. Ok. Ora bem, então, Mestre Gualda Paz, quarto mestre da Ordem em Portugal, nasceu a 4 de março de 1118 e faleceu em 13 de outubro de 95. Mas, afinal, quem foi este quarto mestre templário? Dom Paz é, de facto, o mais celebrado dos mestres templários em Portugal. É uma personagem incontornável do mundo templário e de uma importância primordial para a Ordem, não só em Portugal, como em toda a sua extensão. Só se consegue perceber realmente a dimensão e a importância que ele teve se a analisarmos inserida no contexto da época, isto é, tendo em conta as suas maiores características polivalentes, como monge, guerreiro, cavaleiro do templo e mais de extraordinário estratega militar, não esquecendo a sua vertente de arquiteto na sua verdadeira acessão da palavra. A sua história começa no ano de 1118, em Amares, localidade próxima de Braga, à época de um dos mais importantes centros do condado portucalense. Nasceu no seio de uma das famílias da baixa nobreza, dos Infanções, filho do nobre Paio Ramires e de Dona Gontrodes Soares. A sua mãe é irmã de Dom Paio Soares Correia, o Velho, sendo, portanto, da família dos Correias, e do mesmo modo a sua irmã Esteveia Pais acabou por casar com Martinizanes de Ribavizela. Foi criado no Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, como era o uso nessa época, e muito cedo entrou em contacto com a corte da rainha Dona Teresa, então já viúva. Foi escudeiro do infante Dom Henriques, mais velho, aproximadamente 9 anos, e acompanha o jovem infante no seu périplo que o levará a assumir a cabeça do reino. Convém também referir que Dom Goldin Pais é sobrinho de Dom Paio Mendes, à altura arcebispo de Braga e um dos mais proeminentes, se não o maior clérigo português de então, o mesmo que acompanha, ou se faz acompanhar, no infante Azamora, onde este toma das próprias mãos a cota de malha e a espada, auto-armando-se cavaleiro ao modo tradicional à época dos reis. Dom Goldin Pais é um dos 120 reinos que, ao lado do rei, Dom Afonso Henriques, vai tomar o castelo. Eu agradeci a alguém que tem o som ligado e eu não consigo visualizar se desligavam o som. Obrigado. Eu peço desculpa pela interrupção, mas realmente eu aqui ouço muito, muito feedback dos Como administrador não consegues desligar os micros aí? já estou a fazer, já estou a fazer isso. Eu peço desculpa pela interrupção. Então, Dom Goldin Pais é um dos 120 guerreiros que, ao lado do rei, vão tomar de assalto o castelo de Santarém, escalando as suas muralhas durante a noite, tática inusitada para a época. Bem como está entre os 30.000 guerreiros, cerca de 15.000 portugueses e outros tantos cruzados estrangeiros, que durante 4 meses atacaram a cidade de Lisboa até à sua rendição.
Está também ao lado de Dom Afonso Henriques em 25 de julho de 1139, na Batalha de Ourique, após o qual os guerreiros presentes, nobres, cavaleiros e povo, aclamam Dom Afonso Henriques como rei de Portugal. Após este encontro bélico, Dom Gualdim Pais é armado cavaleiro pelas próprias mãos do futuro rei de Portugal. Em 1151, Dom Gualdim Pais parte para a Palestina. Não existe a certeza de quando o futuro mestre foi investido como cavaleiro templário. Uns afirmam que foi um mestre templário, Bernard de Tremblay, que num capítulo secreto saga Gualdim Pais como cavaleiro templário, isto pouco antes da sua ida para a Terra Santa. Outros consideram que a versão mais aceita é que Dom Gualdim Pais é templário investido já em Jerusalém. Em 53, participa no cerco de Ascalon e é aí que afirma o seu caráter e reconhecimento dos demais, ao escapar da cilada a que foram sujeitos os cerca de 40 templários que irromperam por uma brecha nas muralhas, fruto do bombardeamento das máquinas de guerra dos sitiantes, ao não serem acompanhados pelas restantes tropas cristãs que sitiavam a cidade. Os restantes cavaleiros são capturados e degolados, sendo as suas cabeças exibidas nas muralhas como efeito dissuador para as tropas que cercavam a cidade. O que é certo é que, passados 5 dias, a cidade cai em mãos das tropas cristãs. Participa ainda no cerco de Gaza e no ataque e rendição de Sidon. Durante os 5 anos que esteve na Terra Santa, Dom Gualdim teve a oportunidade de entrar em contacto com outras civilizações, outras culturas e de visitar muitos dos lugares emblemáticos da Terra Santa e territórios circundantes. Por certo, que todos estes contactos mudaram o que viria a ser o mais emblemático mestre templário de Portugal. Regressa à Terra Pátria em 56, logo após a morte do mestre-geral da Ordem, André de Montbard, de quem traz diretivas bem precisas para o mestre português, Frei Hugo de Martório, que infelizmente já tinha falecido nessa altura e tinha sido substituído por Dom Pedro Arnaldo, que o sucede no mestrado. Quando regressa, traz consigo como relíquias a mão direita de São Gregório Nazianceno, que conservou em Tomar, bem como alguns manuscritos, e uma outra relíquia que depositou secretamente na igreja do Santo Sepulcro, no castelo de Penha d'Alva. Quando regressa a Portugal, Dom Gualdim Pais é agraciado por Dom Afonso Henriques, em 56, com a doação de algumas casas e terras, cultivadas ou não, para seu benefício, em reconhecimento pelos fiéis serviços sempre prestados. De notar que esta doação é feita diretamente a Dom Gualdim Pais e não à Ordem do Templo. Em 58, Dom Pedro Arnaldo, num assalto às muralhas do Castelo de Alcácer do Sal, cai em combate e nesse mesmo ano, dia 17 de outubro, ascende ao mestrado dos Templários em Portugal, sendo eleito mestre provincial. Não nos esqueçamos que a Península Ibérica era a 9ª província templária e abarcava todos os territórios da Península. Ou seja, durante muitos anos, o mestrado foi não só de Portugal como da 9ª província, por isso abarcando Castela, Leão, Aragão, e houve anos em que nas posições do que é agora o território espanhol, tinham mestre próprio, mas sempre com também corresponsabilidade dos mestres portugueses. A influência de Dom Gualdim é inegável como conselheiro e amigo do seu irmão no templo de Dom Afonso Henriques. Vai encetar uma reforma significativa na sociedade dos territórios conquistados, sempre sob os auspícios do templo e do apoio sempre presente da Ordem de Cister, que a nível de ocupação e preservação dos novos territórios vai revolucionar a agricultura e outros mistérios. Um dos aspectos mais significativos desta permanência deve-se à disputa antiga com o bispo de Lisboa, D. Gilberto de Hastings.
Quando da conquista de Santarém, Dom Afonso Henriques, como agradecimento pela colaboração dos Templários, doou todos os direitos eclesiásticos dos territórios conquistados à Ordem. Meses depois, a quando da conquista de Lisboa, auxiliado pelos Templários instalados em Portugal e pelos que vinham na armada que constituiu a Segunda Cruzada, é reinstalada a Diocese de Lisboa, tendo como prelado o dito Dom Gilberto de Hastings, que também participava na Cruzada. Ora, instalada a Diocese de Lisboa, o seu prelado vai questionar a doação dos direitos eclesiásticos doados por Dom Afonso Henriques. Pleito esse que vai decorrer durante mais de 10 anos, até à sua resolução, quando o próprio Dom Afonso Henriques harmonizou os desavindos, cedendo àquele prelado o benefício que disputava e doando aos Templários, na pessoa do seu mestre no reino, então Dom Valdim Pais, o castelo de Cera, Castrum Cesáreas, hoje Ceras, com o seu vasto território, junto da atual Ribeira de Ceras, a cerca de 2 léguas a nor-nordeste do lugar da Avioeira. No entanto, mantém a favor dos Templários os direitos eclesiásticos sobre a Igreja de Santiago, confirmada esta doação pelo próprio Bispo de Lisboa, Dom Gilberto. A resolução da doação do território do Termo de Ceras a favor dos Templários, em Portugal, vai ser ratificada através da Bula Justis Potentiam Desideris, emitida pelo Papa Adriano IV. De referir, conforme vê no mapa, a Igreja de Santiago neste momento já não existe, há alguns vestígios que não se sabe muito bem se são da própria igreja ou se serão de um templo ainda anterior. Eu vi uma fotografia, mas não a consegui guardar. Dom Valdim Pais marca no seu mestrado o período mais importante da presença templária em terras lusas e que irão marcar, como ferro quente em couro, a importância e influência do templo na afirmação deste jovem reino. Quer no campo militar, com a construção de fortificações que assumem um verdadeiro cordão defensivo e de proteção, quer para o interior do reino, quer na defesa dos territórios de fronteira, sempre assolados pelas investidas moçárabes, com flutuações constantes dos novos territórios conquistados, quer no campo da estruturação dos novos lugares de assentamento humano, com a aplicação de novas técnicas agrícolas para que os cistercienses sempre foram uma peça fundamental. Nesse mesmo ano, de 56, dá-se início à construção do Castelo de Pombal, quiçá o primeiro projeto de vulto de D. Valdim Pais. Atenção que o castelo começou a ser construído ainda na vigência do mestre Pedro Arnaldo, que viria a morrer 2 anos depois, e a continuação da construção foi feita por D. Valdim Pais. De referir também que as povoações de Ega, Revinha e Pombal tinham sido já doadas aos Templários por Dom Afonso Henriques e que formariam um eixo importante na rede defensiva do interior do país contra as ofensivas dos infiéis, vindo a ser construídas aí posições muralhadas importantes implementadas pelos Templários. Em 56, D. Valdim Pais assina o primeiro foral de Ferreira, o primeiro diploma do género a ser emitido pelos Templários, como incentivo de fixação das populações nos territórios que lhes estavam confiados. Seguir-se-ão mais 12 cartas de foral concedidas pela Ordem do Templo em Portugal, sendo que dessas 7 foram emitidas por Dom Valdim Pais até o ano de 1176. Em fevereiro de 59, Dom Afonso Henriques faz a doação, então, do Termo de Cera, como já anteriormente referido, aos Templários, território que virá a ser da maior importância para o templo, pois, através desta doação, vai possibilitar a construção da maior possessão dos Templários na Península, vindo aí a tomar forma a mais emblemática construção templária fora da Terra Santa, Castelo de Tomar, que se iria tornar não só na sede dos Templários em Portugal, e que viria a ser não só da maior importância na defesa do território, mas também no século XIV, como refúgio e continuador da Ordem após a sua dissolução por a Ordem do Papa Clemente V. E toda a gente conhece, digo eu, a história dos Templários e o modo vil como foram tratados na altura. Ora bem, muito se tem discutido quanto ao motivo da aceitação do território de Ceras. Era uma terra erma e sem valor aparente, por troca de uma mais importante
como a situação de Santarém. E conforme viram no mapa anterior, com uma quantidade enorme de igrejas, dos quais os templários poderiam tirar um pecúnio muito elevado. Mas não nos podemos esquecer, no entanto, da importância que os templários davam à localização dos seus empreendimentos, tendo em conta a existência dos vestígios coevos, dos centros espirituais, da localização das energias telúricas, veios essenciais que atravessam a Terra, quais artérias por onde passa a energia necessária à vida. Quem consultar o mapa geológico de Portugal verifica que desde Castelo Branco até Fátima, todo o território nacional é atravessado por uma falha tectónica muito, muito elevada. A construção da nova sofisticação do Castelo de Tomar teve início a 1 de março de 1160. Esta data é a data que está nos assentamentos. Convém também referir que provavelmente poderia ter sido uma data emblemática, porque na Idade Média o ano começava no dia 1 de março. Sendo a construção militar de maior importância e sendo um empreendimento que desde a primeira hora foi pensada para ser a sede dos Templários, não deixa de ser curioso que ao mesmo tempo se tenha empreendido também a construção da Igreja de Santa Maria dos Olivais, ou Santa Maria do Olival, que seria a Igreja-mãe dos Templários e assim se manteria, em época posterior dos descobrimentos, sob os desígnios da futura Ordem de Cristo. Esta igreja seria também o panteão dos mestres templários a partir de então até à suspensão da ordem. Curiosamente, todos os mestres templários até à suspensão foram, foram aí, sepultados, à exceção do último que, tendo falecido já posteriormente à suspensão da ordem, não teve aí a sua sepultura. Curiosa esta premência de construir simultaneamente dois polos da maior importância para os templários. Por um lado, o castelo, na sua vertente guerreira, e por outro, a igreja, a sua vertente eclesiástica. A construção do Castelo de Tomar representa uma viragem também fundamental no desenho das novas estruturas militares, com inovações que iriam ter um profundo impacto não só no entendimento das táticas de defesa e invencibilidade do castelo propriamente dito, como de assegurar a defesa das populações que ao castelo ocorriam em alturas de conflito. A sua construção foi desde o início concebida com base nas fortificações do sul, com Alcáçova e Almedina, muito distante do conceito dos castelos do norte cristão. A primeira e mais importante é o aparecimento do alambor. Mas o que é isto, o alambor? É uma estrutura de reforço das bases fundamentais dos muros do castelo, impedindo a aproximação da muralha de máquinas de guerra, tais como as torres de assalto, e assim cumprirem a sua função primordial, impedir o acesso protegido de tropas de assalto. Do mesmo modo, dificultava a colocação de escadas de tiro que possibilitassem essas mesmas forças invasoras de aceder ao topo das muralhas. Outra das funções desta estrutura, o alambor, era o de dificultar as operações de menagem ou de sapa que fragilizassem as fundações da muralha e provocassem assim a abertura de brechas nas defesas amuralhadas. A estrutura do desenho arquitetónico também foi radicalmente alterado. Estas construções, para além do seu caráter eminentemente militar, também tinham que satisfazer as necessidades espirituais dos monges guerreiros. E vamos verificar que dentro do Castelo de Tomar, a zona dedicada ao templo, num dos extremos tem o castelo, no outro vai ter a charola, ou seja, o espaço espiritual de uso exclusivo dos templários. O mesmo vai acontecer no Castelo de Leiria, já numa fase posterior, em que é bem visível, na fotografia que se apresenta, o adoçamento do alambor à muralha já pré-existente da sua construção em 1136. O que é que o alambor vai trazer? Essencialmente, impedir que qualquer acesso às muralhas pudesse ser feita por escadas de tiro ou por máquinas de guerra. E, ao mesmo tempo,
impedir todas as operações de SAP, ou seja, de fragilização da estrutura por não permitir cavar túneis, cavar minas por baixo das muralhas, onde eram colocadas depois grandes quantidades de madeira embebidas em óleo e que eram incendiadas e ao aquecer obrigavam à derrocada da própria muralha propriamente dita. O castelo cristão, até então, organizava-se ou caracterizava-se por ser uma pequena estrutura muralhada com um pátio de exíguas dimensões, por vezes com uma torre. O castelo de Tomar está estruturado em 3 espaços devidamente pensados, separados por muralhas, cada um desempenhando uma função específica. Temos a alcáçova, o pátio e a almedina. A alcáçova, que ocupava a parte mais alta do castelo, estava destinado ao uso exclusivo dos templários e funcionava entre 2 polos, o castelo num extremo e a charola no outro. Poderíamos assim afirmar que a alcáçova se estendia entre o polo militar e outro religioso. Nas estruturas existentes salientava-se a do castelo, pequeno espaço amuralhado que continha a torre de menagem, que funcionava como último reduto defensivo e comando de toda a estrutura defensiva. Permitia cobrir todos os espaços através de tiro, controlando assim o acesso principal. O pátio é o espaço central vago de construções significativas e vocacionadas essencialmente para abrigar as populações vizinhas em caso de ameaça ou cerco. Deste espaço acedia-se através da porta da Alcáçova Templária e a Almedina Civil. Por fim, a Almedina ocupava as cotas mais baixas e destinava-se à ocupação intramuros, numa primeira fase, das populações que demandavam estas novas terras. Toda a estrutura de Tomar medieval estava circunscrita por uma muralha que acompanhava o declive e topografia da zona de modo inteligente, permitindo cobrir todo o seu perímetro através de tiro cruzado, como aconteceu posteriormente e vamos ver. Perdão. Toda a construção do castelo denota um cuidado e planeamento, quer arquitetónico, quer urbano, inusitado até então. Outra das características inovadoras que se verifica de imediato é a da existência da torre de menagem, em tudo diferente das torres até então existentes. Na realidade, todas as construções amuralhadas construídas até então não possuíam torres, ou, se verificava a existência de construções torriformes, a sua função era muito exígua. Na realidade, a torre de homenagem do Castelo de Tomar é a primeira com estas características. Ergue-se isolada, dentro do pátio da fortificação, sem contacto com o adarve ou com as muralhas, e o seu acesso é efetuado ao nível do primeiro piso através de escadas amovíveis que podem ser recolhidas no caso de perigo. A torre de homenagem é também o centro de comando de todas as partes do castelo, possibilitando efetuar tiro direto sobre todos os recintos do castelo. Sendo o centro focal de toda a defesa, não é de estranhar que tenha desempenhado também uma função de residência do tenente do castelo, sendo representativa do símbolo senhorial. Podemos afirmar que este tipo de estrutura tem a mão dos templários, pois todos os exemplos mais remotos deste tipo de estrutura estão devidamente referenciados através das inscrições patentes nas mesmas. O facto de existirem tais inscrições é também significativa, revelando não só o seu aspecto inovador, como de registro para a posteridade de quem as efetuou. Certamente que, se fossem usuais, tais inscrições não teriam razão de ser. Serem as mesmas para demonstrar o protagonismo que os templários tiveram na construção das mesmas. Durante uma década, todos os esforços da Ordem em Portugal se concentraram na construção do Castelo de Tomar. Tal era a sua importância neste empreendimento. Dom Afonso Henriques, desejando povoar e proteger a zona da Beira Baixa, e por carta de doação datada de 30 de novembro de 1165, doou os territórios de Idanha à Velha e de Monsanto aos Templários. Os Templários são então possuidores do mais extenso
espaço de território, uma faixa com aproximadamente 100 km de extensão por 40 de largura. E, em 1169, Dom Afonso Henriques, que nesta altura já se encontrava debilitado pelo acidente que sofreu a quando do cerco de Badajoz, doou aos Templários os termos de Cardiga e o termo de Zezer, na mesma carta que confirma a posse de Tomar. Esta doação está datada de dezembro de 1166. Conforme podem verificar no mapa, toda esta extensão, não falando em todas as outras possessões que os Templários já possuíam, foi doada aos Templários, ou seja, grande parte do território frente de combate pertenceria aos Templários. Mas então o que é que foi o acidente de Badajoz? Em maio de 69, Dom Afonso Henriques foi em socorro de Geraldes, o Sem Pavor, a quando do cerco de Badajoz, pelas forças de Leão, já tinham ultrapassado as muralhas exteriores quando foram surpreendidos por reforços leoneses, vendo-se obrigados a fugir. Durante a fuga, Dom Afonso Henriques cai do cavalo e bateu de encontro às portas da muralha, tendo fraturado o fémur direito. Foi capturado e feito prisioneiro. O rei Dom Fernando II de Leão, que o tratou com o dever de respeito não só por ser rei de Portugal, mas também por ser seu sogro, dado que estava casado com Dona Urraca, filha do rei português, permitiu a libertação 2 meses após a sua captura, por isso manteve durante 2 meses Dom Afonso Henrique em cativeiro, mas sob um pagamento pesado em termos de resgate em dinheiro e na entrega das praças de Torrilo, Cáceres e Monte Sanches para os espanhóis, ou seja, território que já tinha sido conquistado a Leão. Este tipo de ferimento era a fratura de uma perna era uma sentença de morte, pois naquela época era muito difícil recuperar de uma fratura profunda como aquela que Dom Afonso Henriques sofreu. Assim, a carreira de militar de Dom Afonso Henriques tinha tido um ponto final. Só sairia em combate mais uma vez. A partir desse momento, Dom Afonso Henriques entrega o governo do seu reino aos seus filhos, os infantes Dom Sancho e Dona Teresa de Portugal. A doação dos territórios que falamos anteriormente, que permitiram a extensão do termo de ser até ao Tejo, vindo formar com os seus castelos e a construção de raiz do castelo de Almorol, a chamada linha do Tejo, foi ou criou uma linha de praças fortes na defesa do território a norte do Rio Tejo. Assim, a aproximação dos Templários e de Dom Cláudio Paz, a partir de 1171, é a recuperação dos castelos do Zezer e da Cardiga, bem como a construção do Castelo de Almorol, um dos mais emblemáticos existentes em território português. De referir que do Castelo do Zezer não restam vestígios absolutamente nenhuns, supondo-se que o mesmo se situaria onde agora está situado o cemitério. Aqui, na construção do Castelo de Almorol, o Gualdim Pais vai utilizar na mesma a solução da torre de homenagem, bem como a do Alambor, conforme viram em imagem anterior, em que aproveita-se o próprio afloramento rochoso para criar o dito Alambor. Sabe-se que a partir de 71 os Templários se lançaram numa grande campanha de reforma das estruturas castelares, a mais coerente e arrojado programa de reforma das estruturas militares em Portugal, que conheceu ao longo do século XII. Nesse ano de 71, arrancaram as obras de reforma de Pombal, da qual já mostrei a imagem, com a construção da torre de homenagem, com Alambor e a construção de raiz do Castelo de Almorol. A confiar no teor das inscrições do Castelo de Pombal e de Almorol, em 71, as obras alargaram-se igualmente aos castelos de Cardiga, Zezer, Idanha Velha e Monsanto. Aqui a representação do castelo de Idanha Velha e da povoação, e é facilmente visível a situação da porta de acesso ao castelo, elevada, que era feita através de uma escada amovível, a porta que se verifica
na cota baixa já é uma adição posterior. Da mesma maneira, em 72 era construída a torre de homenagem de Penarroias. Conforme podem ver também, torre de homenagem completamente separada do espaço amuralhado. E, em 74, da torre de homenagem de Longroiva. Aqui com mais uma adição, ou seja, a utilização do urdício. E o que é o urdício? É uma construção em madeira que era colocada sobre a muralha e que se projetava para o exterior, sendo visíveis os apoios correspondentes do patamar fora de muralhas e toda esta estrutura era coberta com madeira, protegendo assim também. Permitia o tiro direto sobre os sitiantes e ao mesmo tempo protegia as tropas de fogo de flecha dos possíveis sitiantes. As deambulações de Dom Galdim Pais pela Terra Santa não serão estranhas à aplicação destas técnicas construtivas utilizadas nas estruturas militares implementadas pelos Templários. Dom Galdim Pais esteve na Palestina por 5 anos, tendo percorrido grande parte do território cristão, situados desde Ascalon, a sul, até a Antioquia, a norte, numa distância superior a 500 km entre si. Aí, certamente, teve contacto com as mais diversificadas fortificações e técnicas construtivas que viria posteriormente a aplicar no programa construtivo e de reforma das construções militares portugueses. Peço desculpa. O papel inovador do Castelo de Tomar viria a ser posto em prova em 1190, a quando da invasão levada a cabo pelos Almohadas e pela mão do Al-Mansur, que no dia 5, do dia 5 ao dia 11 de julho de 1190, com uma esmagadora maioria de sitiantes, não conseguiu fazer sussurrar a Praça Templária, detendo assim esta investida e a invasão do norte do reino. O combate desigual foi assegurado por não mais de 200 homens, entre cavaleiros e outros guerreiros da população local, que a isso estavam obrigados pelo foral que Dom Aldim Pais lhe tinha outorgado em 61, e que foram comandados pelo mestre, tendo ele já 72 anos de idade, junto à Porta da Almedina. A Porta da Almedina situa-se aqui na imagem, não é muito visível, mas ela situar-se-á sensivelmente ali, e o próprio desenho protege completamente a porta de qualquer possível ataque. A outra porta de acesso situava-se junto à Santa Maria do Castelo, muito próximo do castelo, e assim com uma defesa ainda mais redobrada. No entanto, esta investida viria a demonstrar-se arrasadora para a economia templária e para todo o território circundante, que ficou completamente arrasado e destruído. Dom Afonso Henriques tinha, entretanto, falecido em 85, em Coimbra, no dia 6 de dezembro, ficando sepultado no Mosteiro de Santa Cruz, nesta cidade. Tinha 76 anos de idade, terminava assim o reino do que foi o primeiro rei de Portugal, não sem antes ter participado na sua derradeira batalha, em 1184, a quando da invasão do reino por um forte exército almohade, chefiado pelo próprio califa, e que terá chegado até Santarém. Nessa batalha participou também Dom Fernando II de Leão, que veio em auxílio do seu cunhado, Dom Sancho, que estaria na altura uh, a desempenhar o poder, juntamente com a irmã, e o próprio rei, seu sogro, quem sabe, por comissão dos seus erros passados, a quando do cerco de Badajoz. Viria a suceder-lhe no trono de Dom Afonso Henriques, seu filho, Dom Sancho. 5 anos passados, sobre o seu derradeiro combate com as cores templárias, no dia 13 de outubro de 95, morre
o mestre dos mestres templários em Portugal, em consequência de uma queda grave nas muralhas, vindo a ser sepultado na igreja de Santa Maria do Olival. D. Gal em Paz foi de facto um gênio da época medieval, com conhecimentos extraordinários de estratégia e arquitetura militar, bem como com um sentido apurado de estratégia e geopolítica, coisa rara para o seu tempo. Não podemos esquecer que, sendo um dos mais avisados cavaleiros templários do seu tempo, um ser imbuído de profundos conhecimentos esotéricos, telúricos e místicos, nos deixou escrito na pedra, nas muitas construções levadas a cabo sobre a sua orientação. Essas mensagens estão aí para quem tenha olhos para os decifrar. E depois de D. Gal em Paz. Com a morte de D. Gal em Paz, sobe ao mestrado D. Lopo Fernandes, tendo este sido eleito pelo capítulo 8 de outubro de 95, onde o tem confirmação régia como sucessor do mestrado de D. Gal em Paz. O D. Lopo já era um cavaleiro templário protegido pelo D. Gal em Paz no seu lugar-tenente e comendador de Tomar, tendo administrado a ordem no período que medeia a morte do mestre, até à realização do concílio de eleição do novo mestre provincial, período em que foi intitulado Mestre de Tomar, que aconteceu em abril de 93. Desculpem, em outubro de 95. Uma breve resenha da vida de D. Gal em Paz. Como sabem, não há grandes escritos, os templários não nos deixaram grandes escritos para além do registro, essencialmente das doações e das vendas que efetuaram. O resto, grande parte da documentação foi completamente escamoteada num período negro da vigência de Dom António de Lisboa, com a reforma da Ordem de Cristo. Grande parte dos documentos desapareceram, foram queimados. Por isso, só podemos verificar a grandeza do D. Gal em Paz não só pela sua tenacidade na defesa do próprio templo e na defesa do território nacional, mas essencialmente pelas construções e pelas inovações que implementou e que permitiu que Portugal e os Templários vingassem por mais quase um século, até serem completamente destruídos por parte da ganância e da falsidade de quem, não compreendendo a grande espiritualidade, o grande desempenho económico e social que os templários queriam incutir neste território e, quiçá, perdão, alargá-lo ao resto do território europeu, conseguiram. E efetivamente é curioso também que o Dom Fernando II, por exemplo, a partir de determinada altura, tenha quase que proibido as doações templárias em Espanha, com medo da grande expansão e da grande importância que o templo estava a ter no território da Península, principalmente no território da Portugal, sendo que o grande mestre dos mestres foi e sempre será o D. Gal em Paz. Muitíssimo obrigado pelo vosso interesse.